Marcos 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo. Agora vamos pular para o verso 35, que diz assim: falava ele ainda, quando chegaram alguns na casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Verso 36. Mas Jesus, sem dar atenção a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Verso 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá, cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Amém, queridos? Palavra maravilhosa, e eu sei que você já ouviu essa palavra em algum lugar, muito provavelmente eu mesmo, se não me falha a memória, ano passado a gente falou sobre essa passagem no mês da família, e como eu já falei para os irmãos, eu tentei falar sobre uma outra passagem, sobre outras passagens que também serviçam para falar de família, e meu coração ardeu muito para falar novamente sobre essa passagem, e assim estamos fazendo desde a primeira quarta-feira do mês de maio. E nós já aprendemos aqui uma infinidade de coisas. O que estava acontecendo aqui? Jairo, a Bíblia nos diz que ele era um homem muito influente, um dos principais da sinagoga, ou seja, era um homem religioso, né? E não era só um membro da sinagoga, era um dos principais, um dos líderes, um dos dirigentes da sinagoga, que era um local onde os judeus se reuniam, dentre outras coisas, para cultuarem a Deus. Então entendemos que Jairo era um homem religioso, e além de ser um homem religioso, por ocupar uma certa posição, né? Muito provavelmente Jairo tinha muitos conhecidos, muitos amigos, muitas pessoas influentes, né, com as quais ele se relacionava, e de repente uma boa condição financeira, só que nada disso impediu que Jairo de repente enfrentasse um drama. E nós precisamos aprender isso, queridos, independentemente da nossa situação, da nossa circunstância, das nossas condições, dos nossos recursos, todos nós, independentemente de qualquer coisa, de vez em quando na nossa vida vamos nos deparar com determinados dramas, os quais nós teremos que enfrentar e resolver. Vamos ter que passar por eles. Não é para fugir, desviar, é para enfrentar. Amém? Então Jairo estava passando por isso aí. E ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa, ele precisava tomar uma atitude. E o que foi que Jairo fez? Jairo tomou uma atitude, ele pediu ajuda. Deus te abençoe, Luquinhas. Amém? Estamos sentindo saudade de você aqui, hein? Então Jairo tomou uma atitude. Ele entendeu que ele precisava fazer alguma coisa, porque muitas vezes nós ficamos meio que inertes diante de determinadas situações, né? Esperando cair alguma coisa do céu, meu amado. Quem sabe é isso que está faltando, é você se levantar e tomar uma atitude, fazer alguma coisa. Não é verdade? Às vezes até Deus está esperando que você tome a iniciativa para que depois ele venha e complete aí o trabalho. Mas está esperando você tomar uma atitude. Então já ele entendeu isso. Ele precisava tomar uma atitude. Já ele entendeu que ele precisava de uma ajuda externa. Muitas vezes, amados, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, nós precisamos sim de ajuda externa. Não estou ensinando a você a sair contando para todo mundo o que está acontecendo na tua casa, sair abrindo para todo mundo a tua intimidade. Não é isso que eu estou ensinando, não. Mas estou ensinando que há determinadas situações que não é vergonha nenhuma você pedir uma ajuda externa. Em alguns casos, tá, querido, sem querer escandalizar alguns irmãos que muitos não concordam, mas em alguns casos até uma ajuda profissional, se for o caso. Tá bom, queridos? Já ele entendeu isso, que ele precisava buscar uma ajuda. Então o que ele fez? Ele decidiu ir buscar ajuda em Jesus, ou seja, na pessoa certa. Amém, amados? E nós aprendemos algumas lições aqui, mas a principal delas é que há determinadas situações na nossa vida, melhor dizendo, em todas as situações, inclua Jesus. Coloque Jesus nesse negócio aí. Coloca Jesus no teu casamento, coloca Jesus no teu namoro, no teu relacionamento, na tua sociedade, no teu trabalho, na tua faculdade, enfim, coloca Jesus em tudo. Já entendeu que ele precisava colocar Jesus naquele negócio ali, que quando Jesus entra, a coisa muda. Então foi isso que Jairo fez. Jairo colocou Jesus naquela situação. Agora, olha só, queridos, eu estou falando bem rapidinho, porque eu estou só relembrando a você que a gente já falou aqui todas as quartas-feiras,
o que eu quero falar com você é uma coisinha bem importante aqui. Quando Jairo chegou diante de Jesus, Jairo fez 3 coisas que são extremamente importantes para todo aquele que espera receber uma bênção, todo aquele que busca um milagre de Deus. Jairo, primeiro, se aproximou de Jesus. E você sabe que eu não estou falando de aproximação apenas física, estou falando de relacionamento, de responsabilidade, de intimidade, tá bom? Então Jairo se aproximou de Jesus. Depois, logo assim que Jairo chegou perto de Jesus, ele se ajoelhou, se prostrou. Jairo se humilhou. E depois Jairo clamou, orou. Amém, queridos? Essas foram as 3 coisas que Jairo fez, que eu e você precisamos aprender a fazer. Buscar mais intimidade, mais proximidade, mais compromisso com Jesus. Amém? Nos humilharmos diante dele sempre, sempre reconhecendo quem ele é e quem nós somos, que ele é santo, que nós somos pecadores, que ele é grandioso, que nós somos pequeninos, pequeninos. Amém? Então Jairo se humilhou e Jairo clamou, orou. Amém, amados? Sem oração não tem bênção, sem oração não tem vitória, sem oração não tem mudança do quadro. Amém? Então Jairo fez isso. E aí Jairo pediu que Jesus fosse até a casa dele. E engraçado que Jairo chegou e falou para Jesus o que estava acontecendo. A minha filha está morrendo em casa e tal. Queria que o senhor fosse lá e pusesse as mãos sobre ela, porque eu creio que se o senhor fizer isso, ela vai ficar boa. Olha aqui, queridos. Jairo primeiro abriu o coração para Jesus e falou exatamente o que ele estava vivendo, exatamente o que estava acontecendo. E em segundo, falou também para Jesus o que ele gostaria que Jesus fizesse. Você está conseguindo entender? Então faça isso, amado. Abra seu coração para Jesus. Fale para ele o que está acontecendo, mas abra sem reserva, sem flores, sabe? Sem querer enfeitar o negócio. Fala claro. Já ele falou, Senhor, minha filha está morrendo. Se o senhor não for lá, ela vai morrer. Amém? E falou que ele queria. O que você quer? O que você quer que eu faça, Jairo? A Bíblia não fala que Jesus perguntou, não, como ele fez com Bartimeu, não, tá? Mas suponhamos que Jesus perguntou, tá bom, o que você quer que eu faça o quê? Eu quero que o senhor vá lá, que o senhor impõe as mãos sobre ela, porque eu creio que se o senhor fizer isso, ela vai ficar curada. Ou seja, Jairo sabia o que ele queria de Deus. Você sabe o que você quer de Deus? Se não sabe, precisa saber, ok? Mas a Bíblia diz também que enquanto eles estavam se encaminhando para a casa de Jairo, veio uma galera da casa dele e falou assim, Jairo, já era, deu ruim, a menina morreu. E aí Jesus virou para Jairo e falou assim, meu filho, Jairo, não temas, creia somente, porque a Bíblia diz que Jesus não deu ouvido àquelas palavras. E eu falei aqui na semana passada para você, meu amado, em nome de Jesus, a grande maioria das coisas que nos falam, nós não devemos dar atenção. Você sabia disso? A grande maioria. Uma vez eu vi uma coisa que eu achei muito interessante, né? Uma pessoa, não me lembro se é homem ou mulher, não lembro agora o autor, ele escreveu assim, convivendo ao lado de um surdo mudo, foi que eu percebi como são poucas as palavras que merecem ser ditas e ouvidas. É exatamente assim, querido. Cuidado com o que você ouve. E aqui, como eu falei na semana passada, a Bíblia diz que o grupo que veio foi da casa do centurião, ou seja, era gente que tinha acesso. Era gente da intimidade, porque são essas que o diabo usa, porque eu já te ensinei isso, porque essas pessoas têm acesso ao nosso coração, as pessoas mais íntimas, que nós mais amamos. São essas pessoas que o diabo usa, porque essas conseguem nos ferir. Se uma pessoa desconhecida fala alguma coisa para você, te ofende, te xinga, você não sabe nem quem é, mas se de repente o teu esposo, teu marido, teu pai, teu filho, alguém próximo faz isso, já fere. Não é assim, querido? Então cuidado para quem você empresta o teu ouvido. Jesus percebeu que aquelas palavras abalaram Jairo. Tanto que Jesus entrou e falou, Jairo, não temas, somente creia. E vamos embora. E seguiram, meu amado, segue em frente. Não para ficar dando ouvido a tudo que você ouve, não, tá? Segue em frente. Amém, queridos? Foi isso que Jairo fez. E agora o verso 37, que eu queria ler com você, amado, que o verso 37 diz assim, 37, 38 e 39. Eu não vou demorar não, tá? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão a Pedro e os irmãos Tiago e João. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que há determinadas situações na minha e na tua vida que nós não devemos envolver muita gente. E eu vou até além. Vai haver situações na sua vida que você pode, digamos assim, compartilhá-la com uma galera. Outras situações, você já vai precisar compartilhar com um grupo mais reduzido, que foi o que Jesus fez aqui. E outras situações, é a situação que você vai ter que conviver, vivenciá-las, melhor dizendo, sozinho. Só você e Deus. Então, em algumas situações, uma galera, uma multidão, em outras, um grupo bem reduzido, bem seleto, em outras, ninguém. Jesus entendeu que esse caso aqui era para reduzir a galera. Tanto é que aqui, o verso 37 diz isso. O que ele fez? Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Foi Jesus que selecionou.
Uau, só vocês três. Sabe por quê, queridos? Porque muito provavelmente, isso eu conjecturando, tá? A Bíblia não fala não, mas só para você entender. Lembra que as pessoas chegaram e falaram, Jairo, a menina já morreu. Se Jesus permite que essas pessoas seguissem com ele podia ter problema. Que problema Jairo podia ter? De repente, essas pessoas indo com ele, podiam ficar ouvindo ele. Jairo, cara, tá levando Jesus lá para aqui, cara, a menina já morreu, rapaz. Vai pagar um amigo, vai chegar lá, vai passar vergonha, a menina já morreu. Você está conseguindo entender? De repente, por conta disso, Jesus não permitiu, né? Que essas pessoas, elas iam continuar insistindo. Queridos, deixa eu falar para você um ditado aqui, um ditado não, né? Uma palavra que veio ao meu coração quando eu estava pensando nisso aqui, meditando sobre isso aqui. Porque essas pessoas, né? Elas, na verdade, elas disseram, Jairo, desiste. Não é assim? Guarda o que eu vou dizer para você agora. O diabo não desiste de tentar nos fazer desistir. O diabo, vou repetir, o diabo não desiste de tentar fazer você desistir. Desistir da tua bênção, desistir da tua vitória, desistir do teu alvo, desistir do teu sonho, do teu projeto. O diabo vai o tempo todo. Não adianta mais não. Jairo, vai levar Jesus lá para quê? A menina já morreu. Vai levar ele para quê lá? Para ele participar do velório? Você está conseguindo compreender? Por isso, não ouvido não. Amém? E aí, queridos, chegando na casa, né, verso 38, né, uma galera reduzida, que Jesus já foi reduzindo, né, no meio do caminho. Verso 38 diz assim, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Queridos, quando Jesus chega, ele encontrou choro, pranto, dor, tristeza. Sabe por quê, queridos? Porque geralmente é assim que acontece antes de Jesus chegar na nossa casa, antes de Jesus chegar na nossa vida, antes de Jesus chegar nos nossos corações. É dor, tristeza, choro. Você está conseguindo entender? Eu vou falar de mim, amados. Eu, antes de entregar minha vida para Jesus, eu sempre fui muito alegre, eu sempre fui muito extrovertido. Quem me conhece sabe o que eu estou falando aqui, né? Sempre fui muito falante, né? Sempre gostei de conhecer pessoas, de ter pessoas ao meu redor, de estar por perto das pessoas. Sempre gostei muito disso. Até hoje, graças a Deus, eu gosto muito disso, de conhecer pessoas novas, de fazer amizades, enfim. Só que o que acontece comigo? Domingo, queridos, era um dia que eu até curtia muito com os meus amigos e tal, mas quase todo domingo, quando eu dava assim por volta de 6, 7 horas da noite, queridos, me dava uma angústia, que eu não sabia o que era. Eu não conseguia identificar de onde vinha. E eu ficava me perguntando, caramba, porque na época, queridos, eu trabalhava com lapidação de pedras semi-preciosas, eu ganhava um dinheirinho legal, sabe? Sempre tive muitos amigos, na época eu era solteiro, tinha umas namoradinhas e tal, enfim. A minha vida, tinha minha família, que sempre gostou muito de mim, amigos, então aparentemente estava tudo bem. E eu me perguntava, por que é que eu estou assim? Isso era quase todo domingo. Então, amados, hoje eu entendo que esse vazio que eu tinha era a falta de Jesus na minha vida. Ou seja, antes de Jesus chegar, eu até me alegrava, brincava, me divertia e tal, mas havia um vazio, havia uma tristeza, havia uma angústia que eu não sabia de onde vinha. Exatamente o que aconteceu aqui na casa de Jairo. Antes de Jesus chegar, quando Jesus chegou, o que ele se deparou? Choro, pranto, dor, tristeza, morte. E a gente vai ver que mudou tudo. Na quarta-feira que vem a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Mudou tudo. Agora vamos para o verso 39 para a gente fechar, porque o verso 39, ele diz assim, ao entrar, olha só, Jesus chegou ali, né? Porque Jairo levou Jesus para casa. E aqui, queridos, eu acho sensacional também, abrindo um parênteses, eu me lembro que há muito tempo atrás, pregando sobre essa mesma passagem, eu usei exatamente esse tema, levando Jesus para casa. Foi o que Jairo fez. Jairo foi lá buscar Jesus e levou Jesus para casa. E, queridos, a gente precisa fazer isso, porque, me perdoe que eu vou falar aqui agora, mas só para você entender, tem alguns crentes que a nítida impressão que a gente tem é que ele está com Jesus lá dentro da igreja, mas quando ele sai da igreja, ele deixa Jesus lá e volta para casa sozinho. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque, querido, é gente que se você olhar e você não conhecer, você não diz que é crente. Dentro da igreja, levanta a mão, chora, louva, é uma bênção. Querido, quando chega em casa, é uma gritaria, é ignorante com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa, com os filhos. E muitos falam palavrão, tomam um negocinho. O que é isso? É gente que, na verdade, deixou Jesus lá na igreja. Eu não trouxe Jesus para casa junto, não. Porque se você levar Jesus junto, meu amado, é o que eu falei aqui. Vem bênção, vem vitória, vem alegria e tudo, mas aí também vem,
correção. Você está conseguindo entender? Não dá para trazer Jesus, porque quando Jesus chega, meu amado, o pecado não permanece. Você está conseguindo compreender? Então já levou Jesus para casa, meu amado, tem muita gente que já fazer isso. Quando acabar o culto, deixa Jesus sentar lá no banco, não leva ele com você para a tua casa. Leva Jesus com você para o teu trabalho. Leva Jesus com você. Queridos, é com toda sinceridade que eu falo assim aqui para os irmãos, tá? Eu procuro colocar Jesus na minha casa em tudo. Eu sou casado. E eu procuro colocar Jesus na minha vida em tudo. Em todos os momentos que eu estou com a minha esposa, em todos os momentos, eu coloco Jesus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Faça isso, coloca Jesus. Leva Jesus para casa com você. Foi isso que Jairo fez. Mas aí vamos lá, queridos. Só um parênteses que eu abri aqui, porque eu já estou encerrando. Porque o verso 39 diz assim: ao entrar lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Queridos, vamos ser sinceros, Jesus de vez em quando falava umas coisas meio esquisitas, não falava? Quando Jesus foi preso lá no jardim de Getsemane, né? Antes de ser preso, Jesus chega para o soldado e pergunta assim: a quem buscais? O cara que o soldado estava buscando, ele sabia disso. Bartimeu, um cego mendigo, chega diante dele. Jesus pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Você está conseguindo compreender? Então Jesus às vezes fala umas coisas, faz umas perguntas, e aqui não foi diferente. Jesus chega, uma menina de 12 anos, em cima da cama, morta. Jesus pergunta assim: estão chorando por quê, gente? Você está conseguindo entender? E ainda diz mais. Além de fazer essa pergunta, ainda fala uma outra coisa que aí deve ter dado um nó na cabeça do povo. A menina está morta não, gente, ela só está dormindo. Sabe por que Jesus falou isso aqui, queridos? Porque Jesus não vê como nós vemos. Nós muitas vezes vemos com os olhos físicos, humanos, limitados. Olhando com os olhos humanos, em cima daquela cama tinha uma menina morta. Olhando com os olhos de Jesus, em cima daquela cama tinha uma menina dormindo. Sabe essa situação que você está vivendo? De repente, você olhando com os teus olhos, você está vendo derrota. Mas Jesus está olhando e está vendo vitória. Sabia disso? Ele não vê como a gente vê, querido. Então, nessa tarde, peça a ele: Senhor, abre os meus olhos espirituais, igual ele fez com Geazi. Lembra do Geazi? Foram cercados, ele e Eliseu. Quando Geazi saiu, ele viu tudo cercado, ele falou: estão perdidos. Correu e avisou Eliseu: Senhor, meus camaradas aí que vieram prender a gente, estão perdidos. E Eliseu saiu, e Eliseu falou: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eram só 2, contra um exército. Só que o que acontece? O que Eliseu estava vendo, Geazi não estava vendo. Geazi estava olhando com os olhos carnais, Eliseu estava vendo com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Cadê Deus para mim teus olhos espirituais? Por isso que Jesus disse: ela não está morta, ela está dormindo. Você está conseguindo entender? E aí você vai até olhar essa situação aí diferente. Amém, queridos? É assim que funciona. Esse aqui que eu aprendo com Jesus. Então que nessa tarde você peça: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja a bênção, para que eu veja além das circunstâncias. De repente você está olhando para o seu marido agora e você vê o quê? Um camarada que não quer nada com Jesus, um caso perdido. Não, Jesus está olhando e está vendo um homem transformado pelo poder de Deus. De repente você está olhando para esse teu filho e para essa tua filha, está vendo um desobediente, rebelde, afastado do Senhor, um caso perdido. Não, Jesus está olhando e está vendo um jovem, uma jovem cheia do Espírito Santo, bênção pura nas mãos dele. Começa a olhar com os olhos da fé, querido. Sabe esse emprego que você está buscando? De repente você está vendo uma porta aberta, uma porta fechada. Não, Jesus já está vendo a porta aberta e você lá dentro. Comece a olhar com esses olhos também. Peça a ele: Senhor, abre os meus olhos espirituais que eu quero ver também. Porque a Bíblia diz que Eliseu orou por Geazi e Geazi viu também os cavaleiros e carros de fogo ao redor deles. Amém, queridos? E aí, pastor, o que aconteceu? Quarta-feira que vem, você vai saber o que aconteceu. Quando Jesus chegou na casa de Jairo, que viu todo aquele alvoroço, toda aquela choradeira, e ainda perguntou por que o povo estava chorando. Perdão, queridos, bebe um pouquinho d'água. Aí sabe o que aconteceu? Quarta-feira que vem você vai saber. Amém? Então não perca, quarta-feira que vem é a última quarta-feira do mês de maio. Nosso último culto da família, digamos assim, né? E eu quero que você esteja aqui conosco, até porque, como eu prometi para os irmãos,
Eu vou ler quarta-feira que vem uma poesia que Deus me deu em homenagem às famílias, tá? Eu já li aqui no santuário, aqui no culto, boa parte dos irmãos já conhecem, mas eu quero compartilhar com você essa poesia quarta-feira que vem, tá bom? Então quarta-feira que vem, não perca, a gente vai fazer o encerramento aí do nosso mês da família, amém? E na quarta-feira que vem também, no nosso culto da noite, o pastor Carlos está convidando todos para virem e trazerem a chave da sua casa. Traga a chave da sua casa. Ah, pastor Simão, vocês estão orando por objetos? Não, queridos. É um simbolismo. Nós vamos orar pela chave da sua casa, simbolizando a sua casa, simbolizando a sua família. Amém? Então venha, traga a chave da sua casa, que em um determinado momento do culto nós estaremos orando pela sua casa, por intermédio, né? Simbolizando ali, materializada pelas chaves. Tá bem? Então venha estar conosco quarta-feira que vem, a partir das 19h30. Deus tem bênção para a sua vida. Eu preciso terminar, né? E eu quero orar para nós encerrarmos, mas eu quero orar pelo caderno, que não está aqui, eu esqueci de trazer hoje, perdão. Eu quero orar também pela sua vida, pela sua família. Não sei o que você está passando, não sei o que está acontecendo na tua casa, mas eu quero orar pela sua casa, orar pela sua família. Que haja na sua casa alegria, que haja na sua casa paz, que haja na sua casa amor, comunhão. Queridos, porque o nosso lar é o lugar onde eu mais gosto de estar. Os dois lugares que eu mais gosto de estar na igreja e na minha casa. Eu amo estar na minha casa. E a minha família, como eu já disse, é uma família normal como qualquer outra. Tá? Eu tenho um filho de 10 anos que não para. Eu tenho um adolescente, um jovem de 18 anos, né? Enfim, com as suas está passando aí pela fase de afirmação, de mudança, de atitudes, de escolhas. Então não é muito simples, mas, queridos, é uma bênção. É uma bênção, entendeu? Então eu sou muito feliz dentro da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. E não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais especial, não é porque eu sou pastor, tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque, como eu disse para você, o que você já aprendeu hoje? Eu coloquei Jesus, eu busco todo dia, tá? Colocar Jesus dentro da minha casa, Jesus no seio da minha família, Jesus no meu casamento, em tudo. Em tudo. Amém, queridos? Eu quero convidar você a fazer isso agora. Eu quero abençoar você, abençoar a sua casa, que eu preciso terminar, senão eu vou falar até 3 horas da tarde. Amém? Mas eu quero orar com você agora. Vamos orar. A gente vai orar pelos pedidos que estão no caderno e eu quero orar pela sua casa e pela sua família também. Senhor, em nome de Jesus, queremos também te entregar, Senhor Deus, mais uma vez, mais uma quarta-feira de maio, essa família que está agora representada, agora assistindo essa live junto com a gente. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, Paizinho, e dá vitória, abençoa. O Senhor sabe o que precisa, o Senhor sabe como está o coração. Em nome de Jesus nós te pedimos, opera o teu milagre, o teu sobrenatural na vida dessa família. Vai repreendendo toda a violência doméstica, vai repreendendo todo abuso, seja sexual, seja emocional, patrimonial, moral. Vai repreendendo, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda a pedofilia, meu Deus. Vai repreendendo todo vício em álcool, em drogas, em pornografia, o adultério. Meu Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos os lares, nós abençoamos as famílias, Paizinho. Nós te pedimos, Pai amado, em nome de Jesus. Toma cada pai, cada filho, cada esposa, tios, tias, avós, avós, primos, primas, enfim, Paizinho, toma em tuas mãos e abençoa os nossos lares, abençoa as nossas casas, abençoa as nossas famílias, porque a nossa casa, a nossa família está debaixo das tuas mãos, está sob a tua bênção. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso terminar, mas faz assim com a sua mão, que eu quero te abençoar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. E todo o povo de Deus receba e diga amém. Amém, querido? Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Amém? Deus abençoe.